Existe um poder sobrenatural que opera quando fechamos nossos olhos para dormir e decidimos entregar tudo o que vivemos durante o dia nas mãos do Senhor. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Neste exato instante, enquanto você me escuta, saiba que não é coincidência estar aqui. O Espírito Santo preparou este encontro porque há algo em seu interior clamando por renovação, por certeza, por uma fé que não vacila diante das tempestades. Durante os próximos minutos, vamos caminhar juntos por uma estrada de transformação espiritual, onde cada dúvida que assombra seu coração será confrontada pela verdade imutável da Palavra de Deus. Antes de prosseguirmos, se esta é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui você encontrará alimento diário para sua alma, palavras que edificam e orações que alcançam o trono da graça. Quantas vezes você já deitou com o coração pesado, sentindo que as circunstâncias ao seu redor gritam mais alto que as promessas divinas? Quantas noites começaram com aquela sensação incômoda de incerteza, como se o chão sob seus pés não fosse firme o suficiente? Esta realidade não é exclusiva sua. Ao longo da história, desde os tempos bíblicos até os dias atuais, homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos onde a dúvida bateu à porta de seus corações com força devastadora. Pense em Abraão, aquele que é chamado de pai da fé. Ele recebeu uma promessa de que seria pai de multidões, mas os anos passavam e Sara permanecia estéril. As rugas marcavam seus rostos, a idade avançada tornava a promessa aparentemente impossível aos olhos naturais. Mesmo assim, algo acontecia no íntimo daquele homem todas as noites antes de dormir. Ele escolhia crer, escolhia confiar, escolhia olhar para o Deus que faz o impossível e não para as circunstâncias que gritavam improbabilidade. A diferença entre viver na superfície da fé e mergulhar nas profundezas do relacionamento com Deus está justamente na forma como encerramos nossos dias. A noite não é apenas o fim de mais 24 horas. É uma oportunidade sagrada de posicionar nossa alma diante do Eterno, de declarar quem tem autoridade sobre nossas vidas, de afirmar que, apesar de tudo, nossa confiança permanece inabalável naquele que nunca falha. Quando observamos a jornada de Moisés, vemos um homem que dialogava com Deus face a face. Mas você já parou para considerar quantas noites ele se deitou no deserto, carregando o peso de liderar um povo murmurador, enfrentando desafios que pareciam intransponíveis? Havia momentos em que a incredulidade do povo era tão intensa que até mesmo Moisés teve instantes de questionamento. Contudo, ele desenvolveu um hábito sagrado, uma disciplina espiritual que sustentava sua liderança mesmo nos momentos mais áridos. Ele entregava cada dia nas mãos de Deus antes de repousar. Essa prática de buscar a presença divina ao final do dia não é apenas um ritual religioso vazio. Trata-se de um reposicionamento completo de nossas prioridades, de nossas ansiedades, de nossas expectativas. Quando você fecha seus olhos e sua última atitude consciente é reconhecer a soberania de Deus sobre tudo, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você não está apenas recitando palavras bonitas, você está ativando uma verdade eterna que tem o poder de trazer paz profunda e descanso verdadeiro. A dúvida, essa visitante indesejada, possui uma característica particular. Ela se alimenta do silêncio espiritual, cresce na ausência da palavra, se fortalece quando negligenciamos nossa comunhão com o Criador. Mas existe um antídoto poderoso, uma arma espiritual capaz de desintegrar toda a fortaleza de incredulidade. Esse antídoto é a oração da noite impregnada de fé genuína, aquela que brota de um coração decidido a confiar independentemente do que os olhos vejam. Davi, um homem segundo o coração de Deus, enfrentou gigantes literais e figurativos. Ele conheceu a rejeição de seu próprio pai, foi perseguido injustamente por Saul, viu amizades se desfazerem, experimentou a traição daqueles que amava. Seus salmos revelam a intensidade de suas lutas internas, as noites de choro, os momentos de angústia profunda. Porém, repetidamente encontramos Davi buscando a Deus ao se deitar. Ele escreveu que se lembrava do Senhor durante as vigílias da noite, que meditava em sua palavra quando estava em sua cama.
Essa prática não era automática ou mecânica. Era uma escolha consciente de não permitir que as dúvidas estabelecessem residência permanente em sua mente. Cada noite representava uma nova oportunidade de renovar seu pacto de confiança com o Altíssimo, de relembrar as vitórias passadas, de profetizar sobre o futuro com base nas promessas divinas e não nas aparências temporais. Você percebe como há um padrão entre aqueles que caminharam intimamente com Deus? Eles não eram pessoas sem problemas, sem desafios ou sem momentos de questionamento. A diferença crucial estava no que faziam com suas dúvidas. Em vez de nutrir pensamentos de incredulidade, eles corriam para a presença do Senhor, derramavam seus corações, clamavam por respostas e aguardavam com expectativa a manifestação da fidelidade divina. A Bíblia nos conta sobre Jó, um homem que perdeu absolutamente tudo em questão de horas. Seus filhos foram mortos, sua riqueza desapareceu, sua saúde foi devastada. Sentado sobre cinzas, raspando suas feridas com cacos de telha, até sua esposa sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse. Naquele momento, a dúvida não era apenas uma possibilidade, era praticamente inevitável aos olhos humanos. Suas noites devem ter sido atormentadoras, repletas de perguntas sem respostas. Seus amigos chegaram com discursos religiosos, tentando explicar o inexplicável, acusando Jó de pecados ocultos que teriam causado tamanha calamidade. Mas algo extraordinário acontecia no coração daquele homem sofredor. Mesmo sem entender o propósito divino por trás de seu sofrimento, mesmo questionando e desabafando sua dor, Jó mantinha uma âncora fundamental. Ele declarou palavras que ecoam através dos séculos. Ainda que Deus me mate, nele esperarei. Essa é a essência da fé que supera a dúvida. Não significa ausência de perguntas, mas presença de confiança inabalável no caráter de Deus. Quando você encerra sua noite declarando essa mesma convicção, quando você afirma que confia no Senhor, não porque tudo está perfeito, mas porque Ele é perfeitamente digno de confiança, algo muda no território espiritual. As forças das trevas que trabalham para minar sua fé perdem terreno. Os pensamentos negativos que tentam dominar sua mente encontram resistência. A ansiedade que quer roubar sua paz descobre que não há espaço para ela em um coração já preenchido pela presença divina. A história de Pedro caminhando sobre as águas nos ensina lições valiosas sobre a relação entre dúvida e fé. Quando ele manteve os olhos fixos em Jesus, o impossível tornou-se possível. Suas pernas caminhavam sobre a superfície instável do mar, como se fosse chão firme. Mas no momento em que desviou o olhar, quando permitiu que as circunstâncias ao redor capturassem sua atenção, a dúvida entrou e ele começou a afundar. Jesus não o abandonou, mas fez uma pergunta penetrante. Por que duvidaste? Essa mesma pergunta ressoa em nossas vidas diariamente. Por que duvidamos daquele que nunca falhou conosco? Por que permitimos que as ondas das circunstâncias pareçam maiores que o poder do Criador dos mares? A resposta frequentemente está no que alimentamos no final de nossos dias. Se encerramos a noite ruminando problemas, assistindo conteúdos que geram mais ansiedade, focando em tudo que deu errado durante o dia, estamos preparando o terreno fértil para a dúvida florescer e roubar até nosso sono. Mas quando invertemos essa ordem, quando antes de dormir nos encharcamos da palavra, quando oramos não apenas pedindo coisas, mas buscando a face de Deus, quando adoramos mesmo antes das respostas chegarem, estamos construindo uma fortaleza de fé que nos permite descansar verdadeiramente. Isso não acontece por magia, mas por um princípio espiritual estabelecido pelo próprio Deus. Nossa mente se renova através da verdade, e essa renovação transforma completamente nossa perspectiva. Ana, a mãe de Samuel, viveu anos de esterilidade. Em uma cultura onde a fertilidade definia o valor de uma mulher, ela enfrentava não apenas a tristeza pessoal de não ter filhos, mas também a humilhação pública e a provocação constante de sua rival. Suas noites devem ter sido regadas a lágrimas. Sua dor era tão profunda que ela chorava e não conseguia comer. Mas observe o que Ana fez com sua angústia. Ela não se afundou em autocomiseração paralisante. Ela foi até a casa do Senhor, derramou sua alma diante dele,
fez um voto e entregou sua causa nas mãos divinas. O que aconteceu depois dessa oração? A Bíblia diz que seu semblante mudou. Ela ainda não tinha a resposta física, Samuel ainda não havia sido concebido, mas algo transformador ocorreu em seu interior. A dúvida foi substituída por uma certeza inexplicável de que Deus havia ouvido. Essa é a natureza da verdadeira oração. Ela altera primeiro nosso mundo interno antes de modificar as circunstâncias externas. Cada noite, quando nos colocamos na presença do Senhor, estamos replicando esse padrão de Ana. Estamos reconhecendo que há situações em nossas vidas que ultrapassam nossa capacidade de resolução. Estamos admitindo que sozinhos somos limitados, mas conectados ao ilimitado, tudo se torna possível. Paulo e Silas nos dão outro exemplo poderoso. Presos injustamente com as costas rasgadas pelos açoites, pés presos no tronco em uma cela fétida e escura, eles tinham todos os motivos para questionar onde estava Deus naquele momento. A dúvida poderia facilmente sussurrar que haviam sido abandonados, que sua fé era em vão, que deveriam desistir. Mas o que fizeram à meia-noite? Oravam e cantavam hinos a Deus. Preste atenção nisso. Era meia-noite, o momento mais escuro do dia. Mas eles escolheram adorar justamente quando tudo parecia perdido. E o que aconteceu? Um terremoto sobrenatural sacudiu a prisão, as portas se abriram, as algemas se quebraram. Quando você ora antes de dormir, mesmo que seu dia tenha sido longo e difícil, quando você declara a bondade de Deus, mesmo que seus olhos ainda estejam inchados de tanto chorar, quando você louva mesmo que sua garganta esteja apertada pela ansiedade, você está posicionando-se para um milagre. Você está dizendo ao reino espiritual que sua fé não depende de sentimentos passageiros, mas está ancorada no caráter imutável do Eterno. A dúvida gosta de nos fazer perguntas carregadas de negatividade durante a noite. E se não der certo? E se Deus não responder? E se eu estiver enganado? Mas a fé responde com as perguntas corretas. E se der certo? E se Deus estiver trabalhando enquanto durmo? E se a resposta chegar amanhã? Gedeão estava escondido no lagar malhando trigo, quando o anjo do Senhor apareceu e o chamou de valente guerreiro. Imagine a contradição. Um homem amedrontado, escondido, sendo chamado de valente. Gedeão respondeu com dúvidas. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão os milagres que nossos pais nos contaram? É uma pergunta honesta que muitos de nós fazemos, mas Deus não rejeitou Gedeão por suas dúvidas. Em vez disso, pacientemente confirmou seu chamado através de sinais. O que transformou Gedeão de um homem duvidoso escondido no lagar em um líder que derrotou exércitos com apenas 300 homens? Foi a disposição de obedecer mesmo sem entender completamente, de dar passos de fé mesmo com perguntas ainda sem resposta, de confiar progressivamente até que a dúvida fosse completamente substituída por certeza inabalável. Suas orações noturnas têm esse mesmo poder. Elas redefinem quem você é. Você não é definido por seus fracassos do dia, por suas lutas presentes ou por suas incertezas futuras. Você é definido por aquilo que o Criador do Universo diz sobre você. E ele diz que você é amado, escolhido, precioso, capaz através dele, mais que vencedor. Quando você encerra o dia ouvindo essa verdade e declarando-a sobre si mesmo, a dúvida perde sua voz penetrante e você consegue descansar verdadeiramente. Elias, um dos profetas mais poderosos, enfrentou 650 profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele orou e fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício encharcado de água. Foi um momento de triunfo espetacular. Mas pouco tempo depois, encontramos esse mesmo homem debaixo de um zimbro, pedindo para morrer, fugindo com medo de Jezabel. A dúvida e o desânimo o alcançaram mesmo após uma vitória monumental. Isso nos ensina algo crucial. A fé não é um destino final onde chegamos e nunca mais lutamos. É uma jornada diária onde escolhemos confiar repetidamente. Elias precisou de um encontro renovado com Deus, precisou ouvir novamente aquela voz suave e delicada, reafirmando seu propósito. E nós também precisamos. Não uma vez na vida, mas constantemente, especialmente nas noites quando refletimos sobre o dia e nos preparamos para descansar. Há um poder particular no final do dia.
É como se Deus tivesse programado nosso espírito para ser especialmente receptivo naquelas últimas horas antes do sono, antes que a inconsciência tome conta, antes que entreguemos nosso corpo ao descanso, antes que nossa mente se desligue. Há uma janela sagrada onde podemos nos conectar profundamente com o Pai e entregar tudo em suas mãos. Desperdiçar esse momento é como recusar um presente precioso oferecido com amor. Imagine um soldado voltando da batalha e guardando sua armadura suja, ferida, sem limpá-la ou consertá-la. No dia seguinte, ela estará ainda pior. Mas quando você ora antes de dormir, é como se estivesse levando sua alma para que Deus a restaure durante a noite. A dúvida atacará especialmente naquilo que é mais precioso para você: seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças, seu propósito, seus sonhos dados por Deus. O inimigo conhece seus pontos vulneráveis e direcionará seus dardos inflamados exatamente ali, muitas vezes nas horas mais silenciosas da noite, quando você está sozinho com seus pensamentos. Mas quando você fortalece essas áreas, através de oração específica todas as noites, quando você declara a palavra sobre cada aspecto de sua vida antes de dormir, você está erguendo um escudo que protege até seu sono. Tomé é lembrado por sua dúvida. Ele disse que não acreditaria na ressurreição a menos que tocasse nas marcas dos cravos. Jesus não o condenou por isso. Ele apareceu novamente e convidou Tomé a tocar, a ter suas dúvidas confrontadas pela evidência tangível. Mas então Jesus disse algo profundo: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Essa é a fé madura que Deus deseja desenvolver em cada um de nós. A capacidade de confiar sem precisar ver, de crer sem ter todas as respostas, de descansar em suas promessas, mesmo quando a lógica humana grita o contrário, de dormir em paz, mesmo quando os problemas ainda não foram resolvidos. Cultivar esse tipo de fé não acontece acidentalmente. É resultado de uma comunhão consistente, de escolhas diárias de alimentar nosso espírito mais do que nossos medos, de ouvir a voz de Deus mais atentamente que as vozes de dúvida ao nosso redor. E tudo isso se fortalece especialmente na forma como encerramos nossos dias. Há algo transformador em verbalizar sua fé logo antes de dormir. Não estou falando de fórmulas mágicas ou confissão positiva vazia. Falo de declarar verdades bíblicas sobre sua vida, mesmo quando seus sentimentos contradizem essas verdades. Falo de agradecer a Deus por tudo o que aconteceu durante o dia, inclusive pelos desafios que o fizeram depender mais dele. José passou anos em situações que testaram brutalmente sua fé. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, esquecido na prisão. Quantas noites ele deve ter se deitado questionando onde estava Deus, por que aqueles sonhos que recebera pareciam tão distantes da realidade que vivia. Cada capítulo de sua vida poderia ter sido um motivo para desistir, para questionar se os sonhos que Deus lhe dera eram reais. Mas José manteve sua integridade, sua confiança, sua fé de que havia um propósito divino, mesmo no sofrimento inexplicável. Quando finalmente foi elevado à posição de governador do Egito, José pôde olhar para trás e ver como cada peça do quebra-cabeça se encaixava perfeitamente no plano de Deus. Ele disse aos seus irmãos: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o reverteu para o bem." Essa perspectiva só é possível quando mantemos nossa fé viva durante os anos difíceis, quando continuamos orando mesmo quando parece que Deus está em silêncio, quando escolhemos confiar na soberania divina, mesmo nos capítulos que não fazem sentido. Suas noites são oportunidades de renovar essa perspectiva, de olhar para suas circunstâncias através dos olhos da fé e não da aparência, de lembrar antes de dormir que o Deus que começou boa obra em você é fiel para completá-la e que ele trabalha inclusive enquanto você dorme. A mulher com fluxo de sangue por 12 anos gastou tudo com médicos e só piorava. 12 anos de noites de esperanças frustradas, 12 anos de madrugadas acordando com a mesma condição, 12 anos de isolamento social. A dúvida teria todas as razões para dominá-la completamente. Mas quando ela ouviu sobre Jesus, algo aconteceu em seu interior. Uma centelha de fé se acendeu. Ela pensou:
Se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. Observe que ela precisou agir. Não foi uma fé passiva esperando que algo acontecesse magicamente. Ela se moveu em direção a Jesus, apesar da multidão, apesar de sua fraqueza física, e no momento em que tocou a orla da veste, virtude saiu de Jesus e ela foi instantaneamente curada. Jesus então declarou: "Sua fé te curou." Suas orações noturnas precisam conter esse mesmo elemento de fé ativa. Não apenas palavras bonitas, mas rendição genuína. Não apenas pedidos, mas entrega real de suas preocupações nas mãos de Deus, para que você possa dormir em paz. Quando você ora e depois descansa confiando que Deus cuidará de tudo durante a noite, você está ativando um poder sobrenatural. Neemias recebeu notícias devastadoras sobre Jerusalém. Os muros estavam derrubados, o povo em desgraça. Suas noites eram de choro e jejum. Mas ele não parou no lamento. Ele orou pedindo direção e oportunidade. Quando o rei perguntou o que ele queria, Neemias rapidamente orou novamente antes de responder. Isso mostra um padrão de vida onde a oração não é um evento isolado, mas uma conversa contínua com Deus. Construir os muros levou apenas 52 dias, algo humanamente impossível dadas as circunstâncias. Mas quando Deus está no projeto e seu povo trabalha com fé, o impossível se torna história registrada. Você está construindo algo valioso? Sua família, seu ministério, seu caráter, seu futuro? Haverá oposição. Haverá noite. Daniel foi lançado na cova dos leões não por ter feito algo errado, mas justamente por fazer o que era certo. Sua consistência em orar 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso o levaria à morte, demonstra uma fé inabalável. Ele não negociou sua comunhão com Deus, nem mesmo diante da ameaça mais extrema. E o que aconteceu durante aquela noite terrível na cova? Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel passou a noite em segurança, enquanto o rei, em seu palácio, não conseguia dormir de tanta preocupação. A verdade é que Deus não está procurando pessoas perfeitas, sem nenhuma dúvida. Ele está procurando pessoas dispostas a trazer suas dúvidas até Ele, a ser honestas sobre suas lutas, a permitir que Ele transforme sua incredulidade em fé robusta. Marcos registra o pai de um menino endemoninhado clamando: "Creio, ajuda-me na minha incredulidade." Essa oração paradoxal é uma das mais honestas da Bíblia. Ele tinha fé, mas também tinha dúvida, e Jesus não o rejeitou por essa honestidade. Ele curou o menino. Quando você ora à noite, pode trazer toda a sua humanidade para Deus. Suas confusões do dia, seus medos sobre o amanhã, suas perguntas sem respostas, suas áreas onde a fé ainda é frágil. Josué recebeu uma responsabilidade gigantesca após a morte de Moisés. Liderar um povo inteiro, conquistar uma terra cheia de inimigos fortificados. Suas noites deviam ser pesadas com tantas preocupações. As dúvidas poderiam facilmente tê-lo paralisado, mas Deus repetidamente disse a ele: "Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares." Essa promessa foi repetida porque Deus conhece nossa tendência de esquecer quando a pressão aumenta. Josué precisava meditar nisso dia e noite. Suas noites são oportunidades de lembrar essas mesmas promessas. Deus está com você. Ele não o abandonou durante o dia e não o abandonará durante a noite. Ele não esqueceu suas necessidades. Toda a atenção do Criador do universo está disponível para você no momento em que você clama antes de dormir. Que verdade poderosa! Que realidade transformadora! Como podemos permitir que a dúvida roube nosso sono quando servimos a um Deus assim? As dúvidas muitas vezes vêm disfarçadas de lógica durante a noite, quando estamos deitados na cama. Elas dizem que você deveria estar preocupado, que deveria ficar acordado pensando em soluções, que é irresponsável dormir quando há tanto problema. Mas a verdadeira fé reconhece que há um Deus que não dorme nem cochila, que está cuidando de você. Ele prometeu suprir todas as suas necessidades. Isso não significa que você não faça a sua parte durante o dia. Significa que você trabalha com excelência, mas descansa à noite, sabendo que Deus está no controle dos resultados. Isaías profetizou: "Os que esperam no Senhor renovarão suas forças,
Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação de forças acontece especialmente durante o sono, quando você entrega tudo a Deus. Acontece na quietude da noite, no tempo investido em sua presença antes de adormecer. Suas noites de oração são momentos onde essa renovação ocorre. Você não está perdendo tempo precioso ficando alguns minutos em oração antes de dormir. Está garantindo que acordará revigorado, com forças renovadas para o novo dia. A dúvida rouba o sono. Ela te mantém acordado ruminando problemas, criando cenários catastróficos em sua mente. Ela drena sua energia, fazendo você focar no que pode dar errado amanhã. Mas a fé energiza, traz paz mesmo na tempestade, permite que você durma tranquilo, sabendo que Deus tem tudo sob controle. Agora eu quero convidar você a fazer algo poderoso comigo. Feche seus olhos por um momento. Respire profundamente. Vamos juntos entregar todas as dúvidas que têm habitado seu coração, todas as preocupações deste dia que termina, todas as ansiedades sobre o amanhã, nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai Celestial, nós vimos até sua presença nesta noite, reconhecendo nossa necessidade de você. Senhor, confessamos que há momentos em que a dúvida grita mais alto que suas promessas. Há situações em nossas vidas que parecem impossíveis de resolver. Mas nós escolhemos agora, conscientemente, depositar toda a nossa confiança em Ti. Você é o Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez muros caírem ao som de trombetas, que ressuscitou mortos, que transformou água em vinho. O mesmo poder que operou naqueles dias está disponível agora para nós. Senhor, nós entregamos cada área de dúvida que habita nossos corações. Aquela situação financeira que parece sem saída, nós colocamos em suas mãos para que você cuide dela enquanto dormimos. Aquele relacionamento que está partido, nós confiamos a Ti. Aquela enfermidade que tem roubado nossa paz, nós cremos que você é o Deus que cura e pode operar um milagre durante esta noite. Aquele sonho que parece ter morrido, nós declaramos que você é especialista em ressurreições. Aquele medo que nos paralisa e rouba nosso sono, nós renunciamos agora em seu nome e escolhemos a paz que vem de você. Pai, transforma a nossa dúvida em fé inabalável. Que possamos dormir esta noite com a certeza de que você está cuidando de tudo que nos preocupa. Que possamos acordar amanhã renovados em nossas forças, porque descansamos verdadeiramente em Ti. Enche nosso coração de esperança genuína, aquela que não decepciona porque está fundamentada em seu caráter imutável e não em circunstâncias mutáveis. Guarda nosso sono, proteja nossa família, ministre ao nosso espírito durante a noite. Em nome de Jesus, oramos e cremos. Amém. Você pode abrir seus olhos agora. Sabe, eu oro para que algo tenha mudado em seu interior enquanto estávamos juntos neste momento. Oro para que uma semente de fé tenha sido plantada ou que uma fé já existente tenha sido fortalecida. Porque a verdade é que Deus não desperdiça nenhum encontro seu com seus filhos. Cada vez que você para ouvir, para orar, para se conectar com Ele antes de dormir, algo acontece no mundo espiritual. Há um versículo em Hebreus que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso significa que a fé opera numa dimensão que transcende nossos 5 sentidos. Você não precisa ver para crer, você crê, e então poderá descansar em paz. Pense em como seria diferente sua vida se você conseguisse dormir todas as noites com a certeza absoluta de que Deus está cuidando de você. Como seria liberador deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que enquanto você descansa, Ele está trabalhando nos bastidores a seu favor. Como mudaria sua saúde, seu humor, sua disposição se você não passasse mais horas da madrugada acordado remoendo preocupações. Essa paz não vem de ignorar a realidade dos problemas, mas de conhecer profundamente o caráter daquele em quem confiamos. Quanto mais tempo você passa com Deus em oração, ao final do dia,
mais você o conhece. Quanto mais você mergulha em sua palavra antes de dormir, mais você entende seus caminhos. Quanto mais você experimenta sua fidelidade em situações pequenas, mais confiança você desenvolve para entregar a ele as situações grandes. É como um relacionamento humano. A comunidade que se forma em torno deste canal não é acidental. É o Espírito Santo reunindo pessoas com fome de Deus, com desejo de crescer em fé, com necessidade de encorajamento mútuo. Quando você se inscreve, quando você comenta, quando você compartilha, você está se tornando parte ativa dessa comunidade. Você não está apenas recebendo, está também contribuindo para a edificação de outros que assistem estes vídeos tarde da noite buscando paz para seus corações inquietos. Há irmãos e irmãs que vão ler seu comentário amanhã ou em qualquer outro dia e sentir esperança renovada. Vão perceber que não estão sozinhos em suas lutas noturnas contra a ansiedade e a dúvida. Vão se encorajar ao ver que outros também estão escolhendo a fé acima do medo. Faça parte da nossa comunidade se inscrevendo nesse canal, compartilhe com alguém para que Deus também fale com essa pessoa. Durma em paz esta noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Descanse sabendo que o Deus que não dorme nem cochila está cuidando de cada detalhe da sua vida. Feche seus olhos com a certeza de que enquanto você repousa, Ele está trabalhando a seu favor, preparando respostas, abrindo caminhos, movendo montanhas. Você não está sozinho. Nunca esteve, nunca estará. O Emanuel, Deus conosco, permanece ao seu lado nesta noite e em todas as noites que virão. Amém e amém.